Boa noite, meus irmãos. Nós vamos abrir agora essa live com mais ou menos, vamos colocar assim uma transcrição daquilo que a live do Javier Palacios, reta final 105, que foi feita ontem. Hoje é dia 8, né? Deixa eu ver que dia é hoje aqui. Hoje é dia 8 de julho, ele fez dia 7 de julho, no canal Shalom 132, tá? Que vocês podem olhar lá, conferir, quem entende de espanhol, né? Pode ir lá conferir. Eu vou aqui mais ou menos fazer um resumido de tudo que ele falou, tá bom? Ele falou mais coisas, mas eu pincei as principais partes para que a gente possa meditar, porque eu sei que tem muita gente que não entende espanhol. Eu também não entendo muito não, mas eu me forço a entender. E então eu vou aqui mais ou menos passar o que ele disse. Então, onde que ele leu? Nós vamos ler, tá? Nós vamos fazer a sequência que ele fez. Olha, que tem, são uma, duas, 3, 4, 5 páginas, tá? 1, 2, 3, 4, 5 páginas de apontamentos que eu fiz da live dele, entendeu? Aqui eu anotei tudo, tive o capricho, vou falar assim, não pra mim não precisaria pra mim, mas pra passar pra vocês. Sabe por quê, meus irmãos? Vou falar pra você por quê. Porque eu não tô aqui. A minha vinda aqui para falar com vocês, presta bastante atenção. Não é porque eu tô aqui para me exibir. Não é porque eu tô aqui para dizer para você que eu sou a santa, porque eu não sou, tá? Não é porque eu tô aqui para dizer para você que eu sou a boa, porque eu também não sou. Mas eu tô aqui, sabe por quê? Porque Deus me deu amor por esse grupo. Deus me deu um amor tão grande que é como se eu conhecesse vocês há muito tempo, sabe? Então é como se eu tivesse uma responsabilidade diante de Deus pela vida de vocês, apesar de não conhecer vocês, entendeu? Alguns eu já conheço, graças a Deus eu conheço ao vivo, mas outros não. Mas eu tenho uma responsabilidade diante de Deus muito grande. Aí você vai assim, mas como, irmã Ruth, que responsabilidade é essa? Você não é nossa mãe, você não é nossa avó, você não é nada. Eu não sou. Mas aquele que me chamou para a maravilhosa graça é o nosso Pai. Entendeu? Aquele que me chamou para a sua maravilhosa graça é o nosso Pai. E ele falou para mim, para eu vir aqui animar vocês para ir para o céu. Foi o que ele falou para mim. Entendeu? Foi o que ele falou pra mim lá atrás. Eu não sei nem quanto tempo eu tô aqui. Eu nem faço. Olha, não faço nem conta. Não sei se é 2 anos, se é 3 anos. Quanto tempo eu tô aqui. Mas eu lembro o dia que Deus falou comigo. Que tinha muita gente desanimando o povo. Era um chororô danado. Porque vai acontecer isso. Porque vai ter tsunami. Porque vai ter aquilo outro. E o povo desesperado. E desesperando todo mundo. E o Senhor falou pra mim. A Ruth é nossa amiga. E o Senhor falou para mim, obrigado, Valentina, sou sua amiga assim, viu? E o Senhor falou para mim, você precisa animar o meu povo. Você precisa tirar o meu povo dessa situação de pânico. Estão botando pânico no meu povo. Você tem que levar a esperança bendita que é a minha volta. E é isso que eu faço aqui todo dia. Eu venho aqui trazer para você os meus testemunhos que são reais e verdadeiros, que é aquilo que eu vivi, o que eu vivo, para dizer para você que é possível, que Deus não desampara ninguém. Irmã Ruth escreveu. Entenderam, meus irmãos? Prestem bastante atenção. Eu não estou aqui brincando de ser crente. Eu não brinco com essas coisas. Eu estou aqui dizendo para você que eu também sou uma batalhadora para entrar no reino dos céus. Eu tô aqui te dizendo que eu sou uma pecadora, cheia de falhas, cheia de erro.
mas uma pecadora que anseia ver o reino dos céus. Uma pecadora, entendeu? Que se entregou no braços do Pai, que aceitou o sacrifício de Jesus Cristo na minha vida. E que aquilo que o Pai manda eu fazer, eu faço sem perguntar. Por quê? Eu somente cumpro a determinação. Entenderam? Eu somente cumpro a determinação do Senhor. Então, por isso eu estou vindo aqui todos os dias te dizer: é tempo de mudar de vida. É tempo de ver Jesus voltar. É tempo de estar alinhado com a palavra do Pai. Entendeu? Então, meus irmãos, é tempo de buscar o Senhor. Raninha colocou aqui: vou ser sincera, meus irmãos, estou com medo lascado de tudo que está por vir. Não é falta de fé, mas não tem como não se abalar. Claro que tem, claro que não. Se abala sim. Escuta aqui, ó. Elias viu o fogo cair do céu. O que ele foi fazer? Foi se enfiar dentro da caverna com medo de Jezabel. Ficou lá um tempão. Queria morrer. Pediu para Deus para morrer, que não queria ficar mais vivo. Precisou Deus ir lá e dar um chacoalhão nele. Levanta aí, rapaz. Levanta que tem 7.000 ainda que não dobraram o seu joelho a Baal. Tá entendendo? A gente se abala. E como? Esses 2 dias atrás, eu cheguei a ficar ruim. Eu cheguei a ficar mal. Meus olhos estavam assim, ó. Sabe, eu tava com pânico. Até minha filha falou: mãe, que cara é essa? Eu falei: eu não sei. Eu tô, sabe? Eu tava assim, desesperada de ver o que estava aprontando para o Brasil, né? Até que o Senhor acalmou meu coração. E eu cantei aquele hino para vocês que Deus falou comigo. Né? Eu acordei, precisei me deitar porque eu estava me sentindo mal. Eu estava aqui trabalhando, terminando um trabalho aqui. E eu comecei a me sentir mal de tanta pressão que eu estava. E foi quando Deus me deu aquele: se fores tentado, não deve ceder. Resiste ao pecado até o vencer. Entendeu? Foi ali que Deus me libertou. Entenderam? Mas a missão nossa é ir para frente. Se nós estivermos dentro da palavra, na conduta da palavra, nós não vamos padecer. O Senhor dará a força necessária. Sabe por que a gente fica com medo? Sabe por que a gente fica desse jeito? Para a gente orar. Porque as nossas orações de agora vão fazer efeito ali na frente. Por isso Deus permite que a gente fique apavorado. Por isso Deus permite que a gente fique com a nossa... Com aquela cara de tacho que a gente fica. Entendeu? De apavoramento. Deus permite. Mas nós não podemos parar. Nessas horas é hora de clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou uma pobre pecadora e dependo da tua misericórdia. Entendeu? Nem que você só clame: Senhor, misericórdia, 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 misericórdia. Se você já clamar isso, o Senhor vai te atender. Sabe por quê? Porque é a tua alma que está gritando. Quando você chora, meu irmão, é a tua alma que está sendo derramada aqui. Tá entendendo? Então, muitas das vezes o Senhor permite da gente ficar assim, sabe por quê? Pra gente poder orar. Por que será que Daniel ficou 21 dias de cama? Vocês já pararam para pensar nisso? Daniel ficou de cama, das visões que ele via. As visões eram tão intensa que ele ficava de cama. Por que você acha? Porque naquela cama ele clamava ao Pai e Deus dava força para ele se levantar e caminhar. E poder ver o resto das revelações. Entendendo? E poder ver o resto das revelações. Então, meu irmão, aproveita o teu desespero, aproveita o teu pânico e cai na presença do Pai. Cai na presença do Senhor, tá entendendo? Porque Ele vai animar teu coração. Ele anima, meus irmãos, Ele anima. Tá? Mas vamos lá, vamos ler a parábola, aliás, do rico e do Lázaro, tá bom? Abram suas Bíblias em 16 de Apocalipse. Tá? 19, versículo 19, que é o rico e o Lázaro, tá bom? Vamos lá. Capítulo 19, vamos lá. Havia um homem rico, presta bastante atenção, que se vestia de púrpura e de linho fino. Presta atenção. Deixa eu ver aqui se eu tenho um lápis aqui, só para anotar uns negócios aqui que eu não anotei ainda. Aqui. Ó.
Anota aí na tua Bíblia. Anota aí, pega aí. Lucas 16, versículo 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura. Olha isso aqui, ó, púrpura e linho fino. Anota isso aí. Não é Apocalipse. Lucas 16, versículo 19. Por favor, alguém põe aí para mim, tá bom? Porque aí eu não preciso repetir. Vamos lá. Vou ler outra vez. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino. Anota aí esse púrpura e linho fino. E vivia no luxo. Onde que ele vivia? No luxo, todos os dias. Entenderam? Ele vestia de púrpura e linho e vivia no luxo todos os dias. Vamos prestar bastante atenção. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro. Diante do seu portão fora deixaram um mendigo lá. E esse mendigo se chamava Lázaro, coberto de chagas. Que chagas são essas, lepra? Este ansiava comer o que caía da mesa do homem rico. Ansiava em comer do que caía da mesa do homem rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Os cães vinham lamber as feridas de Lázaro. Chegou o dia em que o mendigo morreu. Presta atenção, o mendigo morreu. Que mendigo é esse? Lázaro. Marca bem o nome do mendigo, Lázaro. Marca o nome do mendigo, Lázaro. E os anjos o levaram para junto de Abraão. Marca isso também. Os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Aí, o rico morreu também. Tá vendo? E foi sepultado. Olha a diferença. Um foi para o seio de Abraão e o outro foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, quem? O rico, ele olhou para cima. Olhou para cima. Não olhou para o lado, não olhou para o outro lado, ele olhou para cima. Marca todos esses... O que eu estou salientando aqui, você marca aí. Presta atenção. Olhou para cima e viu Abraão de longe. Ele reconheceu, o rico reconheceu Abraão. Com Lázaro ao seu lado. Ele reconheceu Lázaro também. Olha que interessante. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua. Ele mandou. Ele nem pediu. Ele mandou que Lázaro molhasse a ponta do dedo na água e refrescasse a língua dele. Porque estou sofrendo muito neste fogo. Não era na fogueira, no fogo. Neste fogo. Não era, então, várias labaredas, era uma. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. Olha isso aqui, ó. E além disso, entre vocês, quer dizer, quem está embaixo, e nós, há um grande abismo. Lázaro olhou para cima para ver Abraão. De Abraão para cá, Abraão olhou para baixo. Existia um abismo muito grande que separava os dois. De forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, chamando Abraão de pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Ele tinha 5 irmãos. Deixa que eles os avise. Deixa que ele, Lázaro, o avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento.
Ele não pedia por favor, ele mandava. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas. O que é Moisés e os profetas? Eles têm a Torá e todos os livros dos profetas para avisar o que está acontecendo. Que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele. Mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então presta bastante atenção. Eu vou passar aqui exatamente aquilo que ele falou. Eu vou tentar ser um pouco mais didática, tá? Para vocês entenderem bem o que essa parábola aqui está representando, porque é muito interessante. Bom, o que eu falei aqui com vocês agora, ele falou, eu vou ler aqui. Homem rico usava púrpura e linho. Quem que usa púrpura hoje? Uma roupa feita de púrpura. Vocês sabem quem que é? Alguém sabe dizer quem usa a cor púrpura? Hã? Alguém pode dizer aí? Se alguém tá aí, somos 54 pessoas. Vamos lá, gente. Alguém sabe quem usa púrpura? Alguém sabe dizer aí quem que usa púrpura? Hã? Exatamente, mas exatamente. Chiquinho, a turma do Chiquinho. A turma do Chiquinho usa púrpura. E linho, né? Linho fino, os cardeais, né? Os cardeais. Usam linho fino, tudo do mais fino. Vivem o quê? No luxo. Era o que esse homem fazia. Só que, pela conversa dele, presta atenção, pela conversa dele, ele era um judeu. Por que que ele era um judeu? Por que que ele era um judeu? Porque ele chamou Abraão de pai. Ele reconheceu Abraão. Presta atenção, vamos raciocinar. Raciocina comigo aqui. Então, esse homem vestia púrpura, vestia linho, caríssimo, do mesmo jeito que os romanos usavam. Então, quer dizer que, naquele tempo, os homens que eram sacerdotes da religião romana usavam já o púrpura e usavam linho, entendeu? E esse homem, mesmo sendo judeu, ele era convertido aos rituais romanos. Vocês estão entendendo a situação? Vocês estão entendendo? Ele era convertido aos rituais romanos, mesmo sendo um judeu. E ele vivia o quê? No luxo. Mas esse luxo, irmão, não é você, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Não é você ter condições de vida, você passear, não é nada disso não. Eu estou falando aqui em coisas extremas. Esses homens, presta atenção no que eu vou lhe falar. Esses homens romanos, eles costumavam se banquetear. Um banquete romano, presta bastante atenção. Um banquete romano, ele levava dias e dias. Sempre era feito em homenagem a algum deus, principalmente Baco. Vocês sabem o que é Deus Baco? Sabe o que é? Tanto que se chama Bacanal, porque é feito em homenagem ao deus Baco, em adoração a Baco, o deus do vinho. Então eram feitos jantares, eram feitos orgias bacanais, onde eles comiam tanto, que eles se enchiam tanto que eles tinham que ir lá fora, vomitar, pôr o dedo na boca, vomitar o que eles comeram para poder voltar e comer de novo. Essa era a oferenda dessa comidaria toda para o deus Baco, para o Bacanal. E esse homem, pelas vestes dele, devia ser um sacerdote desse porte.
Lembra que eles fazem orgias lá naquela terrinha das 7 colinas? Que eles usam a púrpura e fazem essas orgias até hoje. Tá lembrado disso? Pois é. Olha, vamos lá. Quando Jesus fala essa parábola, ele não está falando para qualquer um. Ele está falando essa parábola para os fariseus, que também eram aliciados com o regime romano. Presta atenção nos nomes. O rico, ele simboliza quem? Ele simboliza os fariseus. Ele era um sacerdote, esse homem, que conhecia a Torá, mas estava aliançado com bacanais, mas estava aliançado com o regime do Satanás. Raça de víboras, serpentes. Lembra? Lázaro? Não, Lázaro tinha lepra. Lázaro, ele comia as migalhas que vinham da mesa do rico. Você sabe como é que o rico limpava a sua boca e as suas mãos na mesa? Você sabe como é que eles faziam? Por que que diz que ele comia as migalhas da mesa do rico? Você sabe como é que eles faziam? Não tinha papelzinho para você limpar. Eles pegavam o pão, cortavam e no pão eles limpavam os seus dedinhos, a sua boquinha e jogavam o pão no chão. Você entendeu o grau da situação? Vocês estão entendendo o grau da situação? E Lázaro comia aquilo que caía da mesa do rico. Limpava a boca com o pão, que é alimento, e limpava suas mãos com o pão, que é alimento, e jogava fora, para que os cachorros ou Lázaro comesse. Esse rico fez isso a vida toda, e a vida toda ele viu Lázaro dessa forma. O que acontece? Lázaro morre. E a Bíblia aqui diz que ele vai para o seio de Abraão. Mas o rico vai para a tumba, vai para a sepultura, e da sepultura ele vai para o Hades. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção para você entender a parábola. Essa história aqui é verdadeira. Ela não é uma parábola. Colocaram parábola, mas não é parábola. É isso daqui. Presta atenção. Esse rico, ele estava em tormentos. Ele estava em pânico. Ele estava em desespero. E ele estava clamando. Mas ele não clamava com arrependimento. Ele clamava mandando. Então, presta atenção. Irmã Ruth, mas o que é essa história aí? Mas tem igrejas que dizem que morrendo o homem perece os seus pensamentos. Perece o pensamento aqui, a alma não. Perece o pensamento, como é que diz? Como é que eu posso te dizer? Do corpo. Mas da alma não. Tanto que o rico, ele lembrava de tudo. Ele lembrava do pai, ele lembrava dos irmãos. Ele lembrava que Lázaro estava lá também. Ele lembrava de tudo. Ele lembrava que os irmãos dele estavam pecando como ele. Ele não esqueceu de nada. A alma dele continua lá vivendo. Então, quem é que habita no seio de Abraão? Jesus Cristo, presta atenção. Até a ressurreição de Cristo, as almas estavam no seio de Abraão. Todas, não no mesmo nível, mas o seio de Abraão ficava acima do Hades. O Hades, irmãos, não é o inferno, tá? O inferno é muito pior. Entendeu? Quando tiver nome próprio é um fato que ocorreu não na... Exatamente. Exatamente. Obrigado, Larissa.
Foi o que o Javier Palácio falou. Quando existe nomes na parábola, é realidade. Quando não existe nome, é porque realmente uma parábola. Aqui não, aqui tem nome. Então, foi um fato que aconteceu. Então, presta atenção. Quando os servos de Deus morriam, eles iam para o seio de Abraão. Quando o ímpio morre, ele vai para o Hades. Quando Jesus ressuscita, ele leva os espíritos, as almas, para o céu. Então acaba o seio de Abraão, porque já houve o quê? Jesus tragou a morte, Jesus já comprou a morte. Jesus foi no abismo, no Hades, buscar a chave. Entendeu? A chave do abismo. Ele foi buscar. Ele foi buscar o rolo que ele está abrindo lá no céu. Entendeu? Ele foi buscar a escritura que foi passada para Satanás de concessão desse mundo. Ele compra as nossas vidas das mãos de Satanás através do seu sangue. Por isso você tem que dar valor no sangue de Jesus. Por isso você tem que dar valor. Entendeu? Então presta atenção. Então ele foi e ele via Lázaro lá no seio de Abraão e ele ali embaixo, e ele começou a mandar, falar, ele não tinha arrependimento, eu estou arrependido, me tira daqui, não, manda que Lázaro vá, manda que Lázaro faça isso. Ele não pediu perdão, Lázaro, me perdoa, eu fiz mal para você, eu não te olhei como eu devia olhar. Não, em momento nenhum houve arrependimento. Momento nenhum. Então aqui diz assim, quem habitava no seio de Abraão, os salvos antes da ressurreição de Jesus. Jesus desceu nas partes mais baixas da terra e levou os espíritos aos céus. Agora, o espírito dos justos, está em Hebreus 11, se reúne com os patriarcas e as matriarcas no céu. Ele coloca uma palavra que eu não entendi, se é glutão, herculon ou superlones, sepulones, eu não entendi essa palavra, não consegui detectar, mas são sacerdotes de Roma, eles eram encarregados dos bacanais romanos, é o que eu falei lá atrás, eles vomitavam para comer de novo. O rico simboliza os fariseus, porque os fariseus queriam sinais. O rico queria também que ressuscitasse alguém para que mandasse para os seus parentes para serem, entendeu? Para serem, como é que fala? Avisados. Mas tudo que vivemos aqui lembramos sim. Então, olha aqui. O Espírito Santo nos testifica a Jesus, não precisamos de sinais. Aqueles que são da luz não precisam de sinais para servir a Deus. Aqueles que são a luz têm amor ao Pai. Aqueles que amam a Deus, eles têm amor, eles se arrependem todos os dias dos seus pecados, como Lázaro deveria se arrepender todos os dias dos seus pecados. Apesar de Lázaro passar o que passava, apesar de Lázaro ter uma chaga mortal nele, aquela lepra nele, e ele comer aquele pão que saía da sujeira da mão do cara lá, ele jogava aquele pão para Lázaro comer. Ele limpava a boca, ele era um glutão. Por isso Deus condena a glutonaria. Sabe por que Deus condena a glutonaria, irmãos? Porque a glutonaria é um tipo de oferenda a Satanás. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. A glutonaria é um tipo de oferenda a Satanás. Então, meu irmão, se você tem compulsão por comida, presta atenção no que eu vou lhe dizer. É bom você ficar atento, porque essa compulsão é uma maneira que os espíritos imundos se alimentam da tua vida. Isso aqui não estava lá, ele não falou. Eu estou falando, porque eu estou sentindo de falar. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Se você tem o espírito de glutonaria, olha aqui, ó. Se você tem o espírito de glutonaria, peça para o Senhor tirar da tua vida.
Repreende esse espírito em nome de Jesus, porque esse espírito de glutonaria é uma oferenda para o diabo. Satanás se alimenta da tua vida através da cumilança que você faz. Presta bastante atenção no que eu estou lhe dizendo. Entendeu? Meu pai tá toda hora com fome, marruxa. É falta de educação, tem que tomar cuidado, né, Valentina? Tem que tomar cuidado. Eles, os fariseus, não criam em Jesus. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês agora, o que ele falou lá. Os fariseus, eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam que ele era o Filho de Deus. Eles tinham certeza. Seria não ter mais fome, mas continuar comendo por ser... Exatamente. Você come por compulsão, você não come por fome. Você come pelo simples prazer de sentir o sabor da comida. Exatamente, comer demais, comer a ponto de você passar mal. Isso chama-se glutonaria. Você tem que comer para você viver, você não precisa comer. Não precisa também, quer comer um doce, come, mas não precisa comer uma torta inteira, você come um pedaço. Essa glutonaria, ela é um espírito, como tem um cigarro, né? O cigarro também, cada vez que você acende um cigarro, você está oferecendo esse cigarro, sem você saber, para Satanás. Ele se alimenta da fumaça que você coloca para fora. Sabia disso? Mas ele se alimenta. Lá no terreiro, eles têm que fumar cachimbo para poder oferecer para o bicho deles. É a mesma coisa, o cigarro nada mais, nada menos é que uma oferenda para Satanás. Entenda isso. Quando você bebe, né, toma tua pinguinha, quando você toma que você fica bêbado, é a mesma coisa, também é uma oferenda para Satanás. Se você tem essa prática, meu irmão, vamos parar. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Os fariseus são representados pelo rico. Os fariseus sabiam exatamente que Jesus tinha vindo do Pai. Eles não eram enganados. Eles sabiam, mas eles não queriam aceitar. Então, o que eles faziam? Eles iam para cima de Jesus e eles queriam o quê? Eles queriam sinais. Os discípulos, por acaso, pediam sinais para Jesus? Não. Os discípulos foram atrás de Jesus, os apóstolos foram atrás de Jesus, porque eles amavam a Jesus. Aquelas palavras enchiam o seu coração de bênção. Eles queriam estar no reino da glória. Não pelos sinais, mas pelas palavras de vida eterna que Jesus tem. Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Eles nunca pediram sinal. Eles viram sinais, mas eles não pediram. Mas os fariseus, mesmo sabendo que Jesus perfazia todas as profecias, principalmente 53 de Isaías, eles não aceitavam Jesus e eles pediam para Jesus o sinal. Quem é que Jesus ressuscita? Como sinal aos fariseus, você sabe quem Jesus ressuscita? Quem é que Jesus ressuscita? Vocês sabem o nome de quem Jesus ressuscitou? Um grande amigo dele, que disse que quando ele soube que ele tinha morrido, ele chorou, que é o versículo mais curtinho da Bíblia, Jesus chorou. Você sabe colocar, você coloca o nome dele aí, como é que chama a pessoa que Jesus ressuscitou? Exatamente, Lázaro. Jesus ressuscita Lázaro, que é o nome de quem? O nome do nosso personagem como é que chama? Nosso personagem da parábola, que não é uma parábola. Entenderam? Então, olha só, Jesus deu o sinal que precisava. Ressuscitou Lázaro. E o que que eles fizeram? Os fariseus não suportaram.
Eles queriam agora matar Jesus e a Lázaro. Eles estavam agora em conluio para matar Jesus e a Lázaro. Porque muitos judeus se converteram ao ver Lázaro ressurreto. 4 dias enterrado. 4 dias lá dentro cheirando mal. Jesus vai lá e manda: tirem a pedra. E tiraram a pedra. E Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro veio todo parecendo um robô, que estava todo atado, cheio de atadura, e saiu para fora. E Jesus mandou dar-lhe de comer. E naquele dia, o que aconteceu? Muitos judeus se converteram. E isso para os fariseus foi terrível, terrível, terrível. Eles ficaram furiosos. Vamos ver lá João 11:45, que fala sobre isso. Vamos ver Mateus, Marcos, Lucas, João 11:45. Vamos ler aqui. Eu nem sei que hora que eu comecei, gente do céu. Já estou me estendendo demais. 11:45. Conspiração para matar Jesus. Olha isso aqui, ó. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles, os fofoqueiros, né, foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. Que chorou porque era amigo de... Sabia? Sei sim, Valentina. Eu sei. Eles eram grandes amigos. Olha aqui, ó. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está este homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. Se os deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Quer dizer, eles não queriam perder o posto. Os fariseus não queriam perder o posto. Ele era como rico. Como aquele homem rico vestido de púrpura. Nos bacanais. Lembra das bodas que Jesus participou? E Jesus fez o vinho aonde? Nas talhas que eles se limpavam. Do vômito. Foi lá que Jesus fez o vinho para os fariseus. Uma festa de fariseu. Por quê? Porque eles tinham a mesma prática dos romanos. Iam lá, botavam o dedo na boca, vomitava, ia na talha, se limpava e voltava para a mesa de novo. E Jesus faz o vinho aparecer onde? Nas talhas de purificação, nas talhas aonde eles limpavam aquela boca suja de vômito. Entendeu? É isso aí, meus irmãos. É isso aí. Que coisa, olha aqui, ó. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Aqui já foi decretado a morte de Jesus. É necessário que morra um homem pelo povo. Aqui está decretada a morte de Jesus. Que não pereça toda a nação. Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para a região próxima ao deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com os seus discípulos. Tá entendendo? Esse rico era esse povo que matou Jesus. Eles decidiram matar Jesus, mas eles profetizam a morte de Jesus.
E eles acordaram também para matar a Lázaro. Estavam endemoniados. Esses homens estavam endemoniados por causa do milagre, porque muitos judeus tinham se convertido. Jesus ressuscita a um Lázaro. E eles não creram. Presta atenção. Aquele Lázaro que estava na porta da casa daquele homem comendo daquele pão imundo que ele dava para Lázaro, tinha vida com Deus. E o rico não tinha vida com Deus. Quando Jesus diz para aquele homem na cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Por quê que ele estava comigo no paraíso? Porque a alma dele subiria com Jesus. No momento que Jesus descesse na terra, nas profundezas da terra, resgatasse as almas do pecado, eles estariam juntos no paraíso. O Senhor ia colocar eles no paraíso, o lugar do descanso das almas dos crentes. Presta atenção, meus irmãos. O rico foi condenado por não ter comunhão com Deus. Ele não foi condenado porque ele era rico, não. Deus ama os ricos. Aqueles ricos que fazem a vontade do Pai. Aqueles ricos que sabem que Deus deu riqueza para eles socorrerem o pobre necessitado. A viúva, o desamparado. Deus ama esses ricos. Deus dá para eles porque o coração deles é bom. Mas existe o rico que não. Ele é o rico que ele é para si. Ele pode até dar alguma coisa para os outros, para fazer de conta que ele dá, mas ele gosta de tirar as coisas dos outros. O rico, nesse momento, estava com um lamento sem consolo. Maltratado sem medida. Porque uma labareda só queimava ele, a ponto dele ficar com a língua seca. E um tormento que não vai ter fim. O que isso tudo quer dizer, irmãos? O que isso tudo quer dizer? Que você precisa saber o que você quer da tua vida. Porque o Hades está esperando todos aqueles que negam o nome de Jesus. Nesse momento o Hades, depois é o inferno. O Hades não é o inferno é muito pior. Outro detalhe que tem que observar, esse rico não se arrepende. O ímpio não se arrepende. Presta atenção. O ímpio não se arrepende, por isso o lago de fogo e enxofre vai arder para a eternidade, porque eles não têm arrependimento. O rico exigia, ele não pediu perdão em nenhum momento. Ele somente exigiu, manda Lázaro, como se Lázaro fosse ainda um empregado dele ou fosse o mendigo que ele acostumou a ser. Meu irmão, aqui ele falou assim, o corpo estava na tumba, mas a alma sentia o calor do inferno. A memória não é esquecida no inferno. A memória não é esquecida do inferno. A memória, ele lembra de tudo que aconteceu aqui na terra. Sua existência seguia e a alma também. Os homens vivem uma só vez, depois disso é o juízo. Está em Lucas 16, 25. Eles têm a Moisés e o profeta. Abraão fala para ele. O rico mendiga a Abraão. Se não houver arrepimento, eles vão pagar tudo. A alma pecadora morre pecadora no mundo. Não tem arrependimento. A alma pecadora, ela morre pecadora. E ela não se arrepende. Lembra que lá em Apocalipse tem que vem as pragas e eles não se arrependem das pragas? Eles não se arrependem, eles não louvam a Deus. Eles não pedem perdão a Deus, eles continuam pecando nas suas feitiçarias, nas suas idolatrias. Eles vão continuar porque ele é ímpio e o ímpio não se arrepende.
Nem se deu ao rico uma nova consciência, porque está condenado. Sua preocupação pelos seus chegou tarde. Ele não se preocupa por Lázaro. Ele já estava condenado. Aqui ele diz assim: os fariseus tinham a Torá e os profetas e não creram. A palavra se fez carne e não escutaram Jesus. Não se arrependeram e a morte será eterna. A Torá e os profetas dão testemunho de Jesus. Jesus ressuscitou a Lázaro. Eles viram e não se arrependeram. Aqueles que guardam a Torá já manifesta o poder de Jesus, a palavra de Deus. Você guarda a Torá? Você tem amor na palavra de Deus? Responde aí para você mesmo. Você ama a Deus acima de todas as coisas? Você tem amor pela graça de Jesus Cristo de Nazaré? Você tem amor pelo sacrifício que ele fez lá na cruz para te salvar? Meu irmão, você tem que, através disso aqui que eu trouxe, nós temos que pensar. Nós temos que pensar. Porque nós podemos entrar para a morte eterna. Você precisa ver sinal. Ah, Deus precisa falar comigo, senão eu não acredito. Eu não preciso de Deus falar comigo, não. Eu amo a Deus acima de todas as coisas na minha vida. Eu amo ao Senhor. Eu nunca pedi nada para Deus em troca. Não. Eu não estou me colocando aqui de santa para você. De jeito nenhum. Eu estou contando o que eu sou. Se Deus me dá, amém. Se Deus não me dá, amém do mesmo jeito. Eu não tenho medo, irmão, de enfrentar dificuldade, não. Eu já enfrentei muita. Eu já passei por coisas que eu jamais pensei um dia em passar. E você está pensando que eu exigi de Deus alguma coisa? Não. Eu só clamava: Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda a enfrentar. Misericórdia, Pai, porque eu te amo e eu quero estar diante dos teus passos. Quero estar diante de ti. Meu irmão, a quem você ama? Se você ama Jesus do mais profundo da tua alma, você não precisa ver milagres. Você só precisa crer. Você só precisa crer. Busca o reino de Deus e todas as coisas te serão acrescentadas. Porque Deus cuida dos seus filhos. Mas esses homens ímpios não, eles querem ver milagres. Ah, se Deus não fizer isso, eu não acredito. Se Deus não fizer aquilo, eu não acredito. Pois é, meu irmão, você vai ficar igual o fariseu. Tendo que ver para crer. E assim mesmo não vai crer. Porque até o crer vai ser tirado de você. Porque o teu coração é mau, o teu coração é enganoso. O teu coração é perverso. Meu irmão, vem para a cruz, vem para a luz de Jesus. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. Ame-o acima de tudo, para que você seja guardado daquilo que está chegando aí. Presta atenção, Jesus já pagou o preço por nós. É momento de arrependimento. É momento de colocar a cara no pó, de buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Porque no momento em que tudo começar a acontecer para valer, as pessoas não terão mais força de se arrependerem. Presta atenção, no momento em que as coisas começarem a apertar para valer, que não vai demorar muitos dias para isso acontecer. Olha o que um ministro aí falou, que ele não vai dar folga para os cristãos. Ele não vai dar folga para os cristãos. O que eles estão planejando para nós? Será que você vai aguentar ser preso por amor a Cristo? Será que você vai aguentar deixar a tua casa com uma mochila nas costas e sair para o meio do mundo por amor a Cristo?
Ou você vai se dobrar para o sistema? Não, eu não sou crente não, não, de jeito nenhum. Não conheço a Cristo. Você precisa saber o que você vai fazer da vida. Porque esse momento já está aí, está na porta. Se você não se apegar com Jesus Cristo de Nazaré agora, você não vai chegar ao fim. Irmãos, essa parábola me tocou muito, me tocou demais. Eu escutei ontem à noite, escutei hoje. Parei aqui para poder escrever tudo isso daqui. Em torno de 1 hora de parábola, mais ou menos. Ele falando, eu anotando tudo. Eu espero, meu irmão, que você possa rever a tua vida. Eu espero, meu irmão, que você possa rever os teus atos. Eu espero, meu irmão, que você possa estar de acordo com a palavra de Deus. Saiba de uma coisa, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem santificação ninguém verá a face do Senhor. E aqueles que não guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus não têm parte com Ele. Então está na hora de você resolver a tua vida. Está na hora de você pedir ao Pai para abrir os teus olhos, se humilhar na presença do Senhor. Se humilhar na potente mão do Senhor. O tempo é agora, não deixa para depois, não deixa para semana que vem, não, é agora, é agora. Eu espero que se você está aqui ouvindo, você tome essa palavra como guia para a tua vida. E você que vai me ouvir também, ainda depois. Porque o tempo já é chegado, nós já estamos no final de tudo e não vai dar tempo de reconciliar lá na frente. Não vai. Entendeu? Não vai dar tempo de você querer ir para os braços de Jesus lá na frente. Porque o Senhor vai te cortar. Porque você está tendo tempo agora. O tempo é já, não é para depois. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Nós estamos mais essa live, Pai, falando da Tua palavra. Falando daquilo que o Senhor deu para o Teu servo. E eu estou trazendo aqui para as pessoas ouvirem. Porque nem todos sabem escutar o espanhol, sabem entender. Então eu estou trazendo aqui, Pai. Eu tentei fazer o melhor que eu podia fazer para trazer essa palavra. Eu fiz o melhor, Pai. Tu sabes. E eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda a ser um Lázaro da vida. Nos ajuda a te amar acima dos milagres. Nos ajuda, Senhor, a te amar sem precisar ver milagres. Nos ajuda, Pai, a te amar, a te servir por amor. Por amor, por sentirmos o calor do Espírito Santo dentro de nós. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos ter o calor do Espírito Santo dentro das nossas vidas. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, guarda o teu povo. Nós estamos 53 pessoas aqui, buscando a tua glória, buscando a tua graça. Muitos nem acreditam no que eu estou falando, Pai. Mas o Senhor é fiel. Ainda nós temos algumas horas de salvação. Depois essas horas vão se fechar. E não vai ter mais jeito. Porque as ruas vão estar tomadas de demônios. O céu desse mundo aqui vai estar coberto da escuridão da noite de Satanás. E pouca penetração da tua palavra vai ter no meio dessa terra aqui. Então, Pai, aqueles que têm que ouvir agora. Porque essa palavra vai ser fechada das nossas bocas e nós não vamos ter como falar. Os anjos vêm anunciar juízo, vêm anunciar os últimos momentos de arrependimento. Para pouquíssimos. Pai, tem misericórdia. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, nos ajuda. Nos ajuda a ser fiéis até a morte. Nos dá a visão de Estevão, Pai, para que nós possamos passar pelo que tivermos que passar. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Guarda cada irmão meu aqui, em nome de Jesus. Dá, Senhor, visão de águia para os meus irmãos. Tira a visão da galinha, Pai. Muitos têm visão de galinha. Faz eles aprenderem a ter a visão da águia, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço, te louvo pela força que o Senhor me deu de fazer essas 2 lives, porque a força dessa palavra é tremenda, mexe com o corpo. E eu te peço, Senhor, guarda os meus irmãos em nome de Jesus, não nos desampara. Que nós possamos, Pai, estar reunidos no céu, nos ares, né, no encontro com Cristo, com a igreja. Que nós possamos lá, Pai, primeiro ver Jesus e depois a gente se abraçar, contar a jornada que nós passamos aqui juntos. Muitos de nós vamos estar juntos vendo Jesus voltar. Muitos de nós vamos estar reunidos juntos vendo Jesus voltar. Outros um pouco mais distante, mas eu creio, Pai, que essas 52 pessoas possam estar lá. Eu te peço por elas em nome de Jesus, porque o Senhor me deu de estar aqui pregando a tua palavra, trazendo a tua palavra como é, não a palavra truncada, a palavra errada, não, a palavra que está escrita. Sem ginástica cerebral. Somente a palavra que está aqui. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, abençoa meus irmãos. Abençoa aqueles que já passaram por aqui, que já não estão mais. Que a tua bênção os alcance, Pai. Que eles possam estar firmes em ti, esperando a breve vinda de Jesus de Nazaré. Te agradeço, Senhor, te louvo e bendigo o teu santo nome. Por tudo que o Senhor tem feito. Guarda-nos debaixo da tua potente mão. Blinda o nosso mente, blinda o nosso coração, para que nós não venhamos a olhar para trás como a mulher de Ló, mas possamos avançar em graça e fé e vermos Jesus nas nuvens do céu com poder e grande glória. Eu te louvo, eu te agradeço, nos méritos de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Irmãos, fiquem na graça do Pai, que o Senhor abençoe a todos. Eu quero que vocês meditem tudo isso que eu falei aqui agora, quer dizer, que eu trouxe para vocês. Não é a minha fala, é a fala do Javier Palacios. Teve algum acréscimo que eu coloquei, mas é pouca coisa, tá? É a fala dele, tá certo? Então, que vocês possam ouvir. Quem chegou no final, ouçam. É interessante ouvir. Mudem de vida. Coloca a tua vida no altar. Fique na graça do Pai, que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Valentina, um beijinho no teu coração, tá, meu amor? Fica na graça de Jesus. Cuida aí da mamãe e do papai, viu? Dá uns pega neles aí, ó. Puxa a orelha deles, tá bom? Fica na graça do Pai, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.